Palavras do ROCAM, ministra Sandra Alice Nosques. Bom dia a todos. Obrigada pela presença e obrigado aos que nos assistem também. Acalmou, dona Marilene? Tá vendo? Tá tranquila? A senhora espera que tenha conseguido? A senhora acha que ainda não conseguiu? A senhora não conseguiu, então... É assim, né? Surpreende. A gente vem tão apavorada aqui. Quando você está aqui em cima, a atuação divina ela é tão presente que você destrincha. Parabéns. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecemos a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos o culto à saúde e à prosperidade deste mês. Pedimos, através das orações, pela nossa saúde e prosperidade espiritual, física e material. Temos como salmo de hoje o tema renovação e o ensinamento, ego e força espiritual. E espere o fruto dormindo. O título renovação refere-se não somente à renovação individual de cada ser humano, refere-se também à renovação do planeta e de toda a humanidade de forma universal. Ele retrata o culto como manifestação da luz, o mundo como realidade ainda marcada por impurezas, e o jorei como um instrumento da ação purificadora de Deus. Abre aspas, luz do Oriente, fecha aspas, simboliza a expansão da mensagem de Meixo Sama para toda a humanidade. Uma leitura madura do Salmo pode preservar sua força espiritual sem criar em oposição rígida entre, abre aspas, bons, fecha aspas, e, abre aspas, maus, fecha aspas, Oriente e Ocidente, ou uma religião e todas as demais. A renovação anunciada pelo poema encontra sua expressão mais coerente quando produz humildade, compaixão, serviço e respeito à vida. A mensagem principal poderia ser resumida assim: a presença de Deus está se expandindo, o mal e a desarmonia estão perdendo força, e os seres humanos são chamados a participar dessa renovação por meio da oração, do culto, do jorei e de uma vida dedicada ao bem. O que está faltando na maioria dos seres humanos, né? Porque o que a gente tem se deparado ultimamente é de doer no coração, né? Mas estamos falando aqui de renovação, né? De purificação, faz parte da trajetória. O Salmo combina esperança, conflito espiritual, purificação e missão universal. Sua linguagem é afirmativa e profética. Não apenas pede a renovação, mas declara que ela já está chegando. O primeiro passo para mudar é olhar para dentro de si e reconhecer virtudes, limites e defeitos, sem desanimar. Nossos pensamentos criam campos de energia. Cultivar ideias de paz e esperança atrai energias benéficas.
Cada novo dia é uma página em branco oferecida pela compaixão divina para escrevermos uma história diferente. O culto de hoje é motivo da alegria de Deus justo. O culto aparece como um momento de reconexão entre o ser humano e Deus. A alegria divina não parece significar apenas satisfação ritual, mas a alegria de ver pessoas reunidas com intenção espiritual, gratidão e desejo de melhorar. A expressão, abre aspas, Deus justo, fecha aspas, sugere uma dimensão ética e cósmica de Deus. Não se trata somente de um Deus amoroso, mas também de uma realidade que estabelece ordem, verdade e equilíbrio. O mundo vive crises profundas nas áreas sociais, climática e moral. Estas crises, na verdade, não representam a destruição do planeta. Elas indicam o fim de uma era de egoísmo, de corrupção, de desafeto e de falta de empatia com o próximo. É o nascimento de um novo tempo. A realidade que nós estamos vivendo hoje, a gente tem a certeza, né, de que está havendo realmente uma limpeza na atmosfera. É mundial, é universal. Porque os acontecimentos de ultimamente, até essas últimas semanas aqui, eles chegam até a assustar. Mas a gente que está buscando melhorar, a gente que está dentro de uma doutrina buscando a espiritualidade, a gente vai entendendo o porquê de certas coisas acontecendo. Porque tem muitas pessoas que elas estão tão envolvidas com o materialismo que elas não estão se dando conta. É desastre, é enchente, é furacão, é marido matando mulher, marido matando crianças. Teve um episódio que foi aqui na Vila Prudente, tá? Foi chocante o que aconteceu. Então a gente está vendo que o ser humano é o que a dona Marilene falou. É o ego, é o eu quero, é do meu jeito, é para ontem, é para hoje, é para agora. As pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. Ainda que muitas pessoas seguem o bem, elas buscam a Deus, mas tem pessoas que não. Elas visam apenas o que é material, o que é bom para mim. O título renovação não se trata apenas da renovação da atmosfera. Quando se fala da renovação do mundo, é a renovação do ser humano. Então, a gente precisa prestar mais atenção. O mundo precisa de oração. Muita oração. A humanidade precisa orar a Deus. Porque vai chegar um momento que a coisa vai ser tão bombástica que as pessoas vão correr para a doutrina, para as doutrinas, em busca de Deus. Porque vai chegar um momento que ninguém mais vai suportar. E se a gente olhar a nossa realidade, já está se encaminhando para isso. Nada na criação divina fica estagnado. A terra caminha para se tornar um mundo de regeneração. O mal deixará de governar as relações humanas,
porque a justiça, a cooperação e a empatia passarão a guiar as sociedades, mesmo que o mal tentar prevalecer. Mas a atuação divina é o que prevalecerá, e é o que vai acontecer. Porque as coisas vão acontecer de uma tal maneira, tão acelerada, que ainda que Deus coloque a mão, o ser humano vai ter que buscar Deus. Ou melhor, o ser humano já está buscando Deus. Porque em muitas situações, o desespero já está chegando. E a gente que tem um pouquinho de discernimento do que é a espiritualidade, do que é um mundo espiritual, e do que de fato Deus está querendo nos mostrar, porque não é Deus, tá? Que está causando tudo isso. É o homem, pela sua ganância, pelo seu ego. É o homem que está causando, porque ele quer cada vez mais. É a ganância humana. É a ganância que está fazendo, não é Deus. Ah, Deus deixa. Por que Deus faz isso comigo? Deus não faz nada com ninguém. Pelo contrário, Ele nos deixa à vontade para a gente fazer o que a gente quiser. Só que tem um preço. Toda escolha tem um preço. Você pode pagar um preço alto, como você pode pagar um preço mais ou menos, e como você pode não pagar preço nenhum, se você estiver do lado do bem. Mas enquanto prevalecer o ego e a ganância humana, o preço é alto, independentemente de religião. Porque tem muitos que estão aí sentadinho, orientando. Eu não ia entrar nesse mérito, mas eu vou ser rápida, porque eu não vou me estender com isso. Mas existem muitos dirigentes, ministros, reverendos, eles orientam, né? Eles falam sobre o belo, a agricultura natural. De Meixo Sama, muitos até que nem querem falar muito, né? Porque também eu não sei. Aqui na Arte do Ogerê seguimos Meixo Sama. Se não é para falar de Meixo Sama, eu vou falar de quem? Do Papa? Como eu já falei uma vez, não tenho nada contra o Papa. Mas eu sigo Meixo Sama. De quem que eu vou falar? Aprendemos o que é o Jorei? Ministramos Jorei. Temos Ikebana? Temos. Já ensinamos sobre agricultura natural? Sem sombra de dúvida. Só que não temos espaço para a agricultura natural. Agora é onde vai a pergunta, renovação. Se você fala de renovação, você está se renovando? Será que você come só vegetal? Você bebe? Porque eu oriento para comer alimentação natural. Mas quando eu termino o culto, eu vou lá para a choperia. Vou pedir uma porção de picanha, vou tomar umas doses de uísque. Isso não é hipocrisia. Aqui ninguém está para dar lição de moral em ninguém. A renovação começa por mim. A renovação começa pelos ministros reverendo. Porque ninguém é santo. Não existe santidade. As santidades que existiram, elas não estão mais aqui. Só que tem muita gente aí que fala de renovação, mas que na verdade não se renovou em nada. Então, o ser humano está se tornando meio que hipócrita. Porque ele fala de Deus, ele fala de Meixo Sama, ele fala das divindades, mas as suas atitudes, então não adianta querer impor nada para ninguém. Eu vou passar o resto da minha vida comendo alface? Couve? Não vou. Não vou.
Para que eu vou falar que eu como agricultura natural se eu não como? Então, a gente está num ponto que a hipocrisia, ela está dominando de uma tal maneira, que é por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Não é para haver desmatamento, mas estão desmatando. Estão matando animais, estão cortando árvores. A natureza, ela está cobrando. E ela vai cobrar de nós, independente do que a gente faz. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência quando vai abrir a boca para falar. Não seja hipócrita. Aqui se segue Meixo Sama e se ministra Jorei. Cultuamos antepassados e seguimos uma linha de ensinamento pelo qual fomos formados. Agora querem mudar a história. Eles querem mudar a história. Vamos mudar Kardec, Umbanda, o budismo. Muda tudo, então. Tem gente que acha que está com uma ameba na mente. As pessoas estão meio que com a cabeça. Não dá para mudar a história que foi escrita. A gente tem que mudar é a nossa história, como muitos que estão aí querendo ensinar, exigir das pessoas e para no primeiro boteco que encontrar na esquina. Da tristeza das entidades negativas. Aqui aparece uma visão de mundo na qual existem forças ou entidades associadas à negatividade. É isso aí que acontece, né? Tem gente aí que está empesteado, mas é o cara. Eu não. Está cheio dos encostos, está ensinando tudo errado e ainda quer cobrar das pessoas aquilo que não pratica. A desarmonia e a influência espiritual destrutiva. A tristeza dessas entidades representa, simbolicamente, o enfraquecimento do mal diante da luz, da presença da luz. Num sentido mais amplo, as entidades negativas podem representar tudo aquilo que se opõe à renovação. É o ser humano, né? Essas entidades, na verdade, de repente somos nós mesmos, tá? Não são entidades ou espíritos que vieram, não. Ainda que muitos estão vagando. Mas é o eu, é o ego, que não deixa de ser uma entidade negativa. Porque o seu ego ele pode ser negativo e positivo. Ressentimentos, vícios, violência, orgulho, medo e pensamentos destrutivos. O culto, então, causa tristeza nessas forças, né? É isso que acontece. Por isso que a gente vem buscar a luz. Porque, de repente, você entra por essa porta aqui, você está cheio de encosto. Mas você não sabe, você não vê, você não entende. E o culto é para isso. Porque ainda assim, existem muitos irmãos espirituais que chegam próximos a nós, porque eles precisam ser encaminhados. E eles vêm perto de quem? De quem tem a luz. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Porque é um meio de salvar. É um meio de renovar um espírito para a luz. Agora, vem comigo. Só que quando eu sair daqui, eu vou tomar um chopp lá na esquina, vou comer uma pizza, né? Duvido que esses orientadores que falam não comem uma pizza. Eu como, amo. Acho que aqui todo mundo gosta de uma pizza, né?
Um churrasco, uma bela de uma picanha, uma linguiça, quem é que não gosta? Vem falar para comer alface, couve? Para com isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos entender Deus da maneira simples que Ele é. Vamos entender Deus, porque nós estamos tão poluídos de pecado, que você pode fazer até jejum, você vai passar o resto da vida jejuando, e não vai salvar, porque a mácula, ela vem, de N vidas, e nós temos muito para resgatar. É complicada a coisa, viu? Não brinca não, mas olha... O culto, então, causa tristeza nessas forças, porque o fiel passa a cultivar mais lucidez, compaixão e equilíbrio. É isso. Pensa que só estamos nós aqui, essas pessoas que estão presentes? Não. Aqui tem espírito que veio buscar luz. Aqui tem espírito que já entrou dentro do Soreixo. Aqui tem espírito que já foi encaminhado. Aqui tem espíritos ouvindo a palestra, recebendo o jorei. Assim como nós. A igreja fica vazia. A igreja nunca teve vazia, meus amigos. A igreja pode ter um ou dois. Jesus já dizia, quando dois orarem, só que para quem não vê, a igreja está lotada de irmãos espirituais. E ainda que venha algum ou vários que estão buscando a salvação, são bem-vindos. São direcionados. Porque nós seguimos o que a espiritualidade ensina. O que Jesus ensinou, o que Meixo Sama, porque tem pessoas que não falam mais de Jesus, mas também não quer que fale de Meixo Sama. Eu vou falar de quem? Da criatura que está sentada aí bonitinha atrás da mesa, orientando tudo errado. Aí você é muito hipócrita, né? Quem somos nós para falar algo para alguém? Nós não somos nada. Nós estamos aqui aprendendo para evoluir e voltar para casa, que é o final de todos, inclusive de quem está orientando a só comer verdura. Come só verdura que você pega uma anemia. Para pensar, né? Pelo amor de Deus, olha, toma uma água aqui. Não, é sério. Sabe? A gente está vendo tanta coisa, pelo amor de Deus, gente, olha como é que está esse mundo. Mas não é? Você vai pôr uma couraça de santidade? Vai vir se colocar aqui no pedestal porque tem um título de ministro, porque está fazendo uma palestra, dando ensinamento? Para com isso, como é que está a sua vida? Está boa a sua vida? Está feliz? Porque quando a gente fala como está a vida, as pessoas já logo falam grana, dinheiro. Não. Você é feliz? Você dorme quando põe a cabeça no travesseiro? Eu durmo. E se bobear, vou até meio-dia. Adoro dormir. A humanidade está passando por um grande processo de limpeza e de purificação. E todo o processo é necessário. Terremotos, incêndios, morte em massa, enchentes, guerras e tantos outros acontecimentos vividos nos últimos tempos. São um conjunto de situações que servem para limpar velhas estruturas e sacudir a indiferença humana. Está chegando e expandindo-se a luz do Oriente. A luz é o grande símbolo central do Salmo. Ela representa
A verdade é a ação benéfica de Deus. A imagem da luz possui amplo significado religioso. Iluminar é revelar, purificar, aquecer e orientar. A humanidade só ressurge fortalecida após grandes purificações morais. O mundo novo não surgirá por mágica. Ele exige trabalhadores conscientes. E cada pessoa pode acelerar essa transição por meio da busca espiritual. É bem o que eu acabei de falar, né? É busca, é mudança, é renovação. A renovação começa por mim. As impurezas do mundo todo serão eliminadas. A palavra impureza é fundamental no contexto messiânico. Ela está relacionada às nuvens espirituais, às máculas, aos sofrimentos e às desarmonias acumuladas pelo ser humano e pela sociedade. Não se trata necessariamente de impureza moral no sentido de uma pessoa ser intrinsecamente má. Pode significar aquilo que obscurece a natureza espiritual: egoísmo, ódio, materialismo excessivo, injustiça, doença, desespero e falta de consciência. O verbo serão eliminadas dá ao Salmo um tom esperançoso. Ele anuncia uma grande renovação futura, quase como uma promessa de purificação universal. É no mundo. Você pode ser o presidente, o comendador, o rei, a rainha. Amigão, você tem um fígado? Eu também tenho. Você tem um coração? Eu também tenho. Ser humano para Deus é tudo igual. Tá? Não tem essa, porque quando a gente for pro lado de lá ou pro lado de cá, que a gente ainda não sabe, não tem título, tá? Não tem título. Esquece que lá você não é o presidente, não é o governador, não é o deputado, não é um ministro. Parou. É aqui só, tá? É aqui. Lá não tem essa. Já vai se preparando. Ao mesmo tempo, é possível fazer uma leitura mais profunda. As impurezas não são removidas apenas por uma ação externa. A espiritualidade precisa também provocar mudança concreta na conduta. Conduta, sabe o que é conduta, né? Então é isso aí. Se um membro recebe a luz, espera-se que se torne um agente de paz, bondade e serviço. A nova era prospera quando percebe que a única forma de nos salvarmos é salvando o próximo. O egoísmo é a raiz de todos os males da humanidade. E o apego excessivo ao né? Eu, tá? É o que nos isola e nos faz enxergar o semelhante como um rival e não como um irmão. Muitos estão vivendo na ilusão de uma crença de que a felicidade pode ser construída sobre a infelicidade alheia, né? Porque está cheio de gente que faz isso. Eu vou ser feliz em cima da infelicidade dela, né? É bem por aí. Isso se dá dentro das próprias famílias. O medo, a ansiedade social, o julgamento implacável nas redes e a violência espiritual negativa do ser humano é o que polui o planeta. Tudo por causa de uma disputa de egos. Na visão espiritual, as impurezas do mundo não se refere somente à matéria em si, mas ao estado de perturbação moral em que a humanidade se encontra. Melhor dizendo, que o ser humano está literalmente com toxinas na cabeça, e muitos nem imaginam o que isto significa. Por isso que está cometendo um monte de coisa.
aí culpa Deus. Recebe bastante luz, vai lá no centro, toma uns passes, né? Toma uns banhos aí de descarrego para abrir a mente, sabe? Antes de você falar para alguém, faça isso ou faça aquilo, né? Porque a hora que te der uma dor de barriga daquelas feroz, você vai ter que correr também no hospital. Porque Meixo Sama também não fala, não faça isso ou não faça aquilo. Ele orienta, ele ensina, ele mostra. Mas o nosso tempo é outro. Se tiver uma cólica de rim, eu quero ver se você não vai para o hospital tomar um sorinho na veia. E quer que o outro come alface? Me poupe, né? Então vamos lá. Frente a isso, a luz divina opera com força constante de purificação, agindo de forma até que sutil e progressiva para transformar a dor em aprendizado e o caos em evolução. Sendo assim, a somatória do egoísmo humano é o que cria uma densa camada de impureza no mundo espiritual não distante, e o que reflete no mundo material como crise e infortúnios, independentemente de crenças religiosas. À medida em que cada indivíduo é purificado, a sociedade se transforma. O Jorei aparece como um meio pela qual a luz divina atua no mundo, na compreensão da messiânica. Ele é uma prática espiritual canalizada da luz de Deus, voltada à purificação e à elevação do ser humano. Para isso, precisamos limpar o vaso inteiro, pois lamentar os acontecimentos do mundo, se mantivermos o egoísmo, as mágoas e as revoltas vivas no coração, de nada vai adiantar. Pois a espiritualidade está gritando nos ouvidos de cada ser humano, dizendo: acordem. A luz divina atua como o sol, que nasce para todos, fazendo com que o homem passe a enxergar suas próprias falhas e sinta o desejo sincero de mudar. Não podemos perder a esperança de dias melhores, pois a fé, a oração é tudo o que temos de concreto. A purificação é um processo global e inevitável da lei divina. O lixo moral do mundo será totalmente varrido pela força desse amor infinito do Supremo Deus. Somos chamados para ser os pioneiros da nova era, instrumentos vivos na construção do paraíso terrestre. Que sejamos canais limpos e humildes dessa luz, que a nossa vida seja o reflexo da verdade de Deus Supremo. Que a paz e a iluminação do Jorei guie nossos passos, que a sabedoria seja a ferramenta em nossa missão, no auxílio do nosso próximo. Deus e Meixo Sama abençoe a todos grandemente. Então, pessoal, esperar o fruto quando está dormindo, não adianta você ficar lá cavucando a terra, que você vai matar ele. Tem que esperar. Renovar-se, antes de eu dizer para alguém, renova-se, eu preciso eu me renovar. E quando a gente for falar de Deus, de Jorei, de Meixo Sama, seja simples, seja humilde. Porque enquanto você tiver, ou tivermos nós, a ganância humana, não vai acontecer nada. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de união
e de oração. Então é isso, tá bom? O que eu tinha para passar hoje era isso. Quero agradecer a presença de todos, muito obrigada. Um excelente final de semana e ótima missão. Fiquem com Deus.